está vendo aí os poderosos também brigando demais pela vacina, que é uma necessidade planetária, não só, claro, pela questão da saúde, mas pela retomada da economia que teve tombo em todo lugar, né, Gabriela? O que a gente está vendo hoje é uma guerra por um artigo, né, um produto que tem uma demanda muito alta e tem uma oferta ainda muito limitada. E que a sua falta tem um impacto muito grande nos países. Então, você vê uma corrida que é natural dos países para conseguir garantir para os seus cidadãos o maior número de vacinas possível. Mas, do outro lado, existe uma grande discussão se isso não vai ter um impacto mais para frente, muito mais negativo e muito pior. Então, acho que essa é o que hoje se chama da guerra das vacinas, o nacionalismo das vacinas. Caio? Gabriela, e qual que é o impacto desse chamado aí nacionalismo das vacinas? A ICC, a International Chamber of Commerce, fez recentemente um estudo que demonstra que essa falsa impressão de quanto antes eu vacinar só a minha população, é melhor para mim. E esse estudo mostra que uma falta de coordenação, uma falta de equilíbrio na vacinação de países, digamos, avançados, de economias avançadas e economias emergentes, pode ter um impacto a longo prazo econômico muito significativo. No pior dos cenários, isso custaria globalmente ao PIB mundial 9,2 trilhões de dólares. Sendo que os países, as economias avançadas, teriam um custo de 4,5 trilhões de dólares. Ou seja, é preciso que o mundo como um todo consiga sair dessa crise da pandemia. Isso é benéfico para todos a longo prazo. Sem dúvida. Lorival? Gabriela, no dia 2 de outubro, quando a Índia e a África do Sul apresentaram um pedido ao OMC que isentasse essa parte das patentes das vacinas, dessas proteções de propriedade intelectual para que a fabricação se disseminasse mais rapidamente pelo mundo, o Brasil se alinhou com países desenvolvidos que têm as sedes dos laboratórios e que se beneficiam da proteção das patentes e se colocou contra essa posição de países em desenvolvimento, né? Você acha que aquela seria uma estratégia, então, coerente com a estratégia atual de falar, opa, vacina não está acima da lei comercial, vamos continuar seguindo as regras comerciais que impedem esse tipo de protecionismo? Haveria uma linha coerente aí? Como é que você vê essas duas posições? Esse é sempre um assunto que, quando tem digamos, um fator humanitário, é muito fácil você ir pela emoção. Mas existe um mecanismo que protege as patentes, que protege, digamos, as leis econômicas, mas também que pode equilibrar a distribuição de vacina, que é justamente o COVAX, que é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, do Gavi, que há muito tempo trabalha na distribuição de vacina para países mais pobres, de economias em desenvolvimento, e que isso pode equilibrar. E isso é feito dentro das leis econômicas. Então, eu acho que a grande questão agora é pensar que só olhar para o próprio país vai ser ruim para todos no longo prazo, e que existem mecanismos multilaterais que podem ajudar. O gap hoje para o COVAX atingir tudo que eles querem fazer, e a previsão inicial era de 2 bilhões de doses para serem distribuídas mundialmente, é de 27 bilhões. Então, a hora que você vê o custo mais para frente versus o investimento agora, faz sentido, é um retorno de investimento muito grande. Sim, Gabriela, exatamente sobre esse consórcio aí, o COVAX da OMS, olhando, né, para a vacina contra o novo coronavírus, a gente acabou de noticiar que existe uma expectativa enorme aqui no Brasil para receber, então, mais ou menos ali 7 milhões de doses, mas receberemos no primeiro momento 1,5 milhão, 1,6 milhões. É pouco, né, para uma expectativa que era pelo menos 5 vezes, 4 vezes maior. E aí que fica a questão, né? Há uma expectativa, claro, para a chegada, mas sim, os países que estão sofrendo também são aqueles que decidiram optar por menos ou que correram atrás depois, especialmente os subdesenvolvidos. Essas questões também ajudam a gente a entender essa disparidade de disponibilidade de vacinas em várias partes do mundo?
Com certeza, Marisa, o poder de negociação dos países mais avançados é muito maior, a capacidade de garantir compras maiores de lotes, isso ajuda muito, a proximidade com as farmas ajuda muito, mas eu acho que o que a gente também tem que tomar com um pouco de cautela com os números anunciados hoje pelo COVAX é que eles são números iniciais. Eles vão ser revisados para os números finais, espera-se que daqui a algumas semanas, e eles também levam em conta essa falta de previsibilidade de quanto as farmas realmente vão conseguir produzir num primeiro semestre. Então, tem muitas variáveis ainda que não estão claras e que vão ser essenciais para o COVAX poder fazer esse equilíbrio da vacinação. Então, a ICC, de maneira geral, de maneira global, apoia o COVAX, tanto que a ICC criticou essa decisão da União Europeia de proibir a exportação de vacinas saindo da União Europeia, porque ela vê isso como justamente o que você colocou, eu vou guardar tudo para mim, sendo que isso tem um custo muito grande. Sim, sem dúvida, estamos vendo. Norival, amarra a entrevista, fecha para a gente, querido. Gabriela, na verdade a gente falou de nacionalismo de vacina, mas a gente já estava sofrendo com um nacionalismo geral, né? Protecionismo, e as primeiras medidas do Joe Biden vão nessa direção, protegendo o emprego nos Estados Unidos, juntando o meio ambiente com questões comerciais para trazer de volta indústrias, com medidas tributárias também. Enfim, estamos numa onda nacionalista, protecionista, no momento em que o Brasil gostaria de entrar no jogo, né, de fazer acordos comerciais, bilaterais, inclusive com os Estados Unidos. Você acha que o ambiente realmente, e até com essa questão da pandemia que a gente acabou de conversar, torna realmente muito difícil novos movimentos nessa direção? Talvez ele torne o movimento um pouco mais complicado, mas eu vou repetir algo que o secretário-geral da ICC, o John Denton, disse não há muito tempo, antes da pandemia, aliás, que justamente foi essa pergunta, a guerra comercial tem aumentado, para que o Brasil vai entrar num movimento de maior inserção internacional? E o ponto dele foi porque é o correto, porque é o que o Brasil precisa fazer. Existem medidas que são aumentar a competitividade aqui dentro do Brasil, aumentar laços de cooperação internacionais que vão trazer muito para o Brasil. E a guerra comercial, ela acaba a longo prazo não beneficiando ninguém. Então, na visão da ICC, apesar de ser um momento um pouco mais crítico, existem oportunidades também. As cadeias globais de valor vão se reestruturar. Então, eu quero ter mais segurança, eu não preciso depender só de um país, eu quero ter outras opções. Isso pode ser uma oportunidade para o Brasil, né? A gente saber aproveitar. Sim, sem dúvida. Gabriela, obrigada. Fomos salvos pela tecnologia, oscilou só um pouquinho na definição, mas deu para ver que está tudo certo, deu para ouvir, deu para ver, está tudo certo. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada. Boa noite para você, até a próxima. Norival e Caio, obrigada também.